Em 1960, ficou conhecido como o Ano da África. Em apenas um ano, 17 países conquistaram sua independência. Mas, por trás dessa onda de libertação, havia um sonho ainda maior: o panafricanismo. Esse movimento político-cultural defendia a unidade dos povos africanos e nasceu no século XIX, entre intelectuais da diáspora africana nos Estados Unidos e no Caribe. Seu objetivo central era libertar a África do colonialismo e construir uma verdadeira união continental. Curiosamente, o panafricanismo não nasceu na África, mas entre descendentes de africanos espalhados pelo mundo. Desde as primeiras conferências pan-africanas realizadas entre 1900 e 1945, a ideia começou a ganhar força. A primeira aconteceu em Londres, em 1900, e a quinta, em Manchester, em 1945, marcou um ponto decisivo. Foi nesse momento que líderes africanos começaram a aderir ao movimento. Um dos nomes mais marcantes foi Kwame Nkrumah, de Gana, o primeiro país da África subsaariana a conquistar a independência em 1957. Nkrumah ficou famoso pela frase: "Busquem primeiro o reino político". Outro grande nome foi Patrice Lumumba, do Congo, um nacionalista carismático e defensor apaixonado da unidade africana. O sonho desses líderes era ousado: a criação dos Estados Unidos da África, com objetivos claros: pôr fim ao colonialismo, promover o desenvolvimento econômico conjunto e garantir a defesa mútua do continente. O caso do Congo se tornou emblemático. O Congo belga era uma das colônias mais ricas da África em recursos naturais, mas sua população vivia na miséria. Após a Segunda Guerra, a pressão internacional pela descolonização cresceu e surgiram partidos políticos no país. Patrice Lumumba liderou o movimento nacional congolês e se destacou como voz que pediu unidade e independência. Finalmente, em 30 de junho de 1960, o Congo declarou a sua independência. A cerimônia oficial contou com a presença do rei belga Balduino, mas o momento mais marcante foi o discurso histórico de Lumumba, que denunciou os crimes coloniais e prometeu justiça e desenvolvimento para o povo congolês. O primeiro governo foi formado com Lumumba como primeiro-ministro e Kasavubu como presidente. A esperança era de um Congo unido, próspero e com papel de liderança no panafricanismo. Mas essa esperança durou pouco. Logo após a independência, o país mergulhou numa crise profunda. O motim militar estourou quando seus soldados se rebelaram contra os oficiais belgas e, pouco tempo depois, a rica região de Katanga declarou secessão sob liderança de Moise Tshombe, apoiado pela Bélgica. O cenário se agravou com a interferência da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética disputavam influência na região. Lumumba pediu ajuda à ONU, que se mostrou ineficaz, e acabou recorrendo à União Soviética, o que alarmou o Ocidente. A partir daí, a Bélgica e a CIA passaram a conspirar contra ele. Em setembro de 1960, o jovem militar Mobutu deu um golpe de Estado e, poucos meses depois, em janeiro de 1961, Lumumba foi assassinado. O sonho pan-africanismo no Congo foi interrompido brutalmente. Mobutu consolidou-se no poder e governou o país de forma autoritária por mais de 30 anos. Mudou o nome do Congo para Zaire, reprimiu a oposição e manteve o controle sobre os recursos naturais, que continuaram a beneficiar as elites locais e os interesses estrangeiros. O que poderia ter sido um exemplo de independência africana se transformou em décadas de crise. O legado frustrado ainda ecoa. O Congo, hoje chamado de República Democrática do Congo, continua sendo um dos países mais ricos em recursos naturais do planeta, mas permanece entre os mais pobres em desenvolvimento humano. Conflitos armados, exploração por multinacionais e pobreza marcam sua história recente. Ainda assim, a ideia do panafricanismo não desapareceu. Em 2001, foi criada a União Africana, uma tentativa de retomar o projeto de integração continental. Os desafios continuam enormes: guerras internas, neocolonialismo e desigualdade no desenvolvimento entre os países. Mas, apesar de tudo, há esperança de que uma nova geração de líderes africanos possa resgatar o espírito do panafricanismo e transformar em realidade o sonho da unidade africana. Um dos nomes mais marcantes foi Kwame Nkrumah. Foi Kwame Nkrumah, de Gana. Nkrumah. Pô, tem que saber que pronúncia é essa.